Livro no Invisível. De Leon Denis, 1903. Capítulo 21. Segunda parte. Identidade dos espíritos. Outros espíritos, vítimas de acidentes, guiam as pessoas incumbidas de lhes encontrar os corpos. Tendo sobrado um barco no porto de Argel, em 1895, um homem se afogou e não foi possível encontrar-lhe o cadáver. O comandante Courmis, da Marinha de Guerra, assistindo naquela cidade a uma reunião espírita, fez evocar o afogado. Este acudiu à evocação, incorporou-se no médium, que mudou de voz e de atitude, e fez uma narração neste sentido: quando o barco sossobrou, eu estava na escada e caí, minha perna direita enfiou por entre duas travessas e o braço de alavanca do casco produziu-me uma fratura da perna que me impediu de desvencilhar-me. Hão de achar preso meu corpo na escada, quando puserem de novo o barco a flutuar. É inútil procurá-lo noutro lugar. 245. Início da nota do redator. 245. Resenha do 4 Congresso Internacional de Psicologia, relatório do Dr. Pascal, página 710, e Lotus Bleu, 27 de outubro de 1900, página 277. Fim da nota do redator. As manifestações pela mesa não são menos abundantes em provas de identidade. O comandante P. Martin, aliás Dalville, em suas notas antigas, 246, refere o seguinte fato que sucedeu no seio da família de sua mulher, na Ilha da Reunião, em 1860, e é confirmado pelos testemunhos de vários de seus parentes. Início da nota do redator. 246. Revue Spirit, janeiro e fevereiro de 1903. Fim da nota do redator. Uma tarde em que estava reunida a família B em torno de uma mesa, no grande salão, em plena luz, um espírito pediu que chamassem o Sr. A. B., avô de minha mulher, a qual ainda não era nascida, a fim de lhe transmitir uma comunicação muito importante. O Sr. A. B. fumava tranquilamente o seu cachimbo, no alpendre, pensando em suas plantações de cana, em sua usina, mas que nos espíritos, nos quais não acreditava. Chamaram-no então pela segunda vez: vinde, meu querido pai, o espírito vos espera, para dizer-vos seu nome. Deixai-me em paz, meus filhos, com essas brincadeiras. Finalmente, uma de suas filhas lhe veio suplicar que fosse ao salão. Vamos lá, minha filha, ver o que teu espírito quer de mim. E o excelente homem se aproximou da mesa, que todos os seus filhos rodeavam, pronunciando a fórmula: Espírito, que me queres tu? E o invisível ditou: meu caro Sr. B., eu sou o capitão Regner. Sem dúvida vos recordais de que carreguei vossa última partida de açúcar no veleiro Bois Rouge, há 2 meses. Fiz-me de vela no dia, exata, a data, estais lembrado? Sim. E então? Então, eu venho dizer-vos que o vosso veleiro Bois Rouge perdeu-se totalmente, com a tempestade, nos penhascos de Simons Bay, no Cabo da Boa Esperança, há 10 dias. Eu e todos os meus marinheiros perecemos e minha alma não podia abandonar as ondas, sobre as quais erra desde aquele dia. Não ficarei tranquilo senão depois de vos ter assegurado que fizemos tudo para salvar o navio, porém o mar estava muito encapelado e a vontade de Deus se cumpriu. Se o ato é verdadeiro, respondeu o Sr. B., o que eu mais deploro é vossa morte e a de vossos bravos marinheiros, mas, até prova do contrário, permiti-me duvidar da veracidade dessa triste nova. Se vos afogastes, como podeis estar aí nessa mesa? E, entretanto, a verdade verdadeira, ditou a mesa, agitando-a e batendo com um pé rapidamente, vereis, meu caro Sr. B., que o armador de Nantes vos confirmará a notícia daqui a 4 meses.
Adeus, Sr. B, passai bem, vós e vossa família. E precisamente 4 meses depois desse dia, dizia o querido avô de minha mulher, contando-me essa história 35 anos mais tarde, porque nessa época não tínhamos como hoje os vapores que nos levam o correio 2 vezes por mês, a perda do navio Bois Rouge, de sua equipagem e do bravo capitão Regner, o que foi realmente confirmado. Que responder a isso, acrescentava filosoficamente o querido velho. Um outro caso demonstrativo é o seguinte, atestado por W. Stead e reproduzido pela Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, de janeiro de 1904. Durante semanas e meses antes da morte de meu irmão, conversávamos acerca da comunhão dos espíritos, quando certa manhã me pediu ele que lhe desse um pedaço de louça de barro, pena e tinta. Fez 2 marcas a tinta num dos lados e uma no outro, quebrando em seguida em 2 o fragmento de barro, deu-me um dos pedaços, recomendando-me que o guardasse com cuidado e pouco tempo depois escondeu o outro num lugar somente dele conhecido, na intenção de me vir, depois de sua morte, revelar onde se achava. Ser-me-ia então possível compará-lo, o que provaria ter ele vindo comunicar-se, sem minha intervenção mental, pois que eu ignoraria completamente o esconderijo do objeto. Depois de sua morte de várias tentativas, nos sentamos, eu e minha mãe, à mesa, e eis que, pelo alfabeto soletrado, nos foi dito, o pedaço de louça está no meu escritório, debaixo do tomahawk. Benja, 247. Início da nota do redator 247. Abreviatura de Benjamin. Fim da nota do redator. Fui ao seu escritório, que depois de sua morte se conservava fechado, encontrei o fragmento em questão no lugar indicado e, aproximando do que havia guardado, vi que os 2 se ajustavam perfeitamente e que os sinais com que tinham sido marcados concordavam em absoluto. Mencionarei ainda outro incidente, que tem para mim tanto o valor como o pré-citado. Meu irmão escreveu-me uma carta, na mesma ocasião em que me havia dado o fragmento de louça, lacrou-a e me disse que não a lesse, porque me indicaria o seu conteúdo. Foi ainda pelo método alfabético de pancadas com a mesa que vinha saber o conteúdo da carta, que rezava assim: Júlia, procede bem e ser feliz. Benja. Era exato, as palavras da carta haviam sido essas. Não tenho a mínima hesitação em assinar meu nome, porque só digo a verdade. A fotografia dos espíritos fornece também seu contingente de provas. La Revue, de 15 de janeiro de 1909, publica um artigo do mesmo W. T. Stead, intitulado Como Comunicar com o Além, do qual extraímos o trecho referente à fotografia dos invisíveis, que assim começa. Apresso-me a desarmar o leitor céptico, admitindo que nada é mais fácil que adulterar fotografias desse gênero, e acrescentarei que um prestidigitador pode sempre enganar o observador desconfiado e vigilante. As chapas de que me sirvo, por mim mesmo reveladas e que, ao demais, são marcadas, forneceriam alguma garantia contra as fraudes. Mas, se acredito na autenticidade das fotografias, é porque me firmo em argumentos demonstrativos de outra ordem. A prova de autenticidade da fotografia de um espírito consiste antes de tudo na execução de um retrato perfeitamente reconhecível da pessoa falecida por um fotógrafo que nada absolutamente saiba da existência dessa pessoa e, em seguida, no fato de não ser percebida forma alguma visível pelo operador ou por quem assiste à operação. Tais fotografias foram por mim obtidas, não uma, mas repetidas vezes. Referirei agora unicamente um caso. O fotógrafo, cuja mediunidade permite fotografar o invisível, é um artista já velho e sem instrução, particularidade que o impede mesmo, em dadas circunstâncias, de se ocupar vantajosamente de sua profissão.
É clarividente, como por minha parte o denominarei, clareaudiente. Durante a última guerra dos bois, fui pedir-lhe uma sessão, curioso que estava de saber o que seria passar. Mal me havia sentado em frente do bom velho, disse-me ele. Tive outro dia uma turra. Um velho boer veio à minha oficina, trazia uma carabina e seu olhar feroz causou-me certo medo. Vai-te embora, disse-lhe eu, não gosto de armas de fogo. Ele se foi, mas voltou está aí. Entrou com vosmecê, não traz a carabina e o seu olhar já não é tão feroz. Devo consentir que fique. Certamente, respondi, julga que o poderá fotografar? Não sei, disse o velho, posso experimentar. Sentei-me diante da objetiva e o operador empunhou o obturador. Eu nada podia ver. Antes, porém, da exposição da chapa, interroguei o fotógrafo. Pois que no outro dia lhe falou, poderá falar-lhe agora novamente? De certo, ele está sempre atrás de vosmecê. Ele lhe responderá, se lhe interrogar. Não sei, vamos a ver. Pergunte-lhe o nome. O fotógrafo teve o gesto de fazer uma pergunta mental e esperar a resposta. E logo. Diz ele que se chama Piet Bota. Piet Bota, objetei num tom de dúvida. Conheço um Felipe, um Luiz, um Cristiano e não sei quantos outros Bota, mas nunca ouvi falar desse Piet. Diz ele que é o seu nome, replicou, teimoso, o velho. Quando revelou a chapa, vi, de pé, atrás de mim, um rapagão barbado, que tanto poderia ser um boer como um mujique. Não disse uma palavra, mas esperei até o fim da guerra e, quando chegou a Londres o general Bota, lhe enviei a fotografia por intermédio do Sr. Fisher, atual primeiro-ministro do Estado Livre de Orange. No dia seguinte, o Sr. Wessels, delegado de um outro estado, me veio procurar. Onde obteve o senhor esta fotografia que deu ao Sr. Fisher? Narrei-lhe fielmente como se achava ela em meu poder. Meneou a cabeça. Não creio em almas do outro mundo, mas diga-me seriamente de onde lhe veio esse retrato. Aquele homem jamais conheceu Ilhanstead, nunca pisou a Inglaterra. Disse-lhe como obtive, insisti eu, e o senhor pode não me acreditar, mas por que se mostra assim tão admirado? Porque aquele homem, disse, é um dos meus parentes, tenho em minha casa o seu retrato. Deveras, exclamei. É morto? Foi o primeiro comandante boer que morreu no cerco de Kimberley. Petrus Bota, acrescentou, mas, para abreviar, o apelidávamos Piet. Conservo essa fotografia em meu poder, foi igualmente identificada por outros delegados dos Estados Livres, que também haviam conhecido Piet Bota. Ora, isso não se explica pela telepatia nem cabe admitir a hipótese de fraude. Foi por mero acaso que pedi ao fotógrafo verificar se o espírito daria o nome. Ninguém na Inglaterra, tanto quanto pude certificar-me, sabia que existia Piet Bota. Em várias circunstâncias, espíritos desencarnados contribuem com suas indicações para a regularização de seus negócios terrestres, ajudam a encontrar testamentos ocultos ou extraviados. O Dr. Siriax, em sua brochura de Hiller von Geist, refere um fato desse gênero em que ele próprio tomou parte. Um rapaz de Baltimore, chamado Robert, havia sido educado por uma de suas tias, rica, celibatária, que, tendo-o adotado, fizera dar-lhe uma instrução completa e o havia casado. Tornara-se ele pai de família, quando sua tia faleceu subitamente. Não se lhe achou testamento algum e os parentes interessados trataram de excluir da herança o Sr. Robert. Este, extremamente perplexo, foi, por indicação de alguns amigos, consultar a senhora Morio, médium ateste, que evocou a tia falecida. Revelou então esse espírito que o testamento estava guardado num armário de roupa branca, no andar superior de sua vivenda.
Só depois de remexido todo o conteúdo do armário foi que se achou, num pé de meia, o documento, tal qual fora descrito. Ninguém no mundo, e o médium menos que qualquer outra pessoa, podia ter a mínima ideia de tal esconderijo. Só o espírito da tia estava no caso de fornecer aquela indicação. Aksakoff narra um fato semelhante, extraído dos Proceedings, volume 16, página 353. O príncipe de Saint-Wittgenstein-Berlesburg obteve do general Barão de Corfe, morto havia alguns meses, uma comunicação espontânea, na qual lhe determinava que revelasse à sua família o lugar em que, por inimizade, haviam escondido seu testamento. Esse documento foi descoberto no lugar indicado pelo espírito, 248. Início da nota do redator 248. Aksakoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 4, b. 5. Fim da nota do redator. A esses fatos acrescentaremos 2 casos de identidade, publicados por E. Bozano em Análise de Ciências Psíquicas de janeiro de 1910, e que consistiram em escritos ou conversações em línguas desconhecidas pelo médium. Foi o primeiro referido por Miers em sua obra sobre a consciência subliminal, Proceedings of T.S.P.R., volume 9, página 124, e é concernente a um episódio de escrita obtida por intermédio de uma menina de 11 anos, filha do Sr. Hugh Junior Brown, que o publicou em um livro intitulado Teolitruth. Miers conheceu pessoalmente o narrador e assegura a sua perfeita sinceridade. Reproduzimos a narrativa deste último. Passeando um dia com minha mulher, encontrei um preto que eu não conhecia, mas que logo me pareceu um cafre, em razão dos largos orifícios que apresentava nas orelhas, costume peculiar a essa raça. Depois de o ter interrogado em sua língua nativa, o que deveras o surpreendeu, convidei-o a vir à nossa casa e dei-lhe o meu endereço. Apresentou-se ele justamente na ocasião em que fazíamos experiências mediúnicas. Disse ao criado que o fizesse entrar e perguntei se não estariam presentes espíritos amigos seus. A mão de minha filha escreveu, em resposta, vários nomes cafres, que eu li para o preto ouvir e que ele reconheceu, manifestando grande espanto. Perguntei então se tais amigos tinham alguma coisa a dizer ao preto e imediatamente foi escrita em língua cafre uma frase em que havia palavras que eu não conhecia. Li-as ao meu visitante, que lhes compreendeu perfeitamente a significação, exceto a de uma única palavra. Tentei fazê-lo entendê-la, pronunciando-a de vários modos, mas em vão. De repente, a mão de minha filha escreveu, dá um estalo com a língua. Recordei-me então de um característico estalo que deve habitualmente acompanhar a letra T, na língua cafre, e pronunciei a palavra conforme o método indicado, conseguindo fazer-me compreender imediatamente. Cumpre-me assinalar que minha filha nenhuma palavra conhece do cafre, tendo nascido anos depois de haver eu deixado aquelas regiões. Perguntei quem era o sujeito que dirigia a mão de minha filha, sendo geralmente a arte de escrever ignorada pelos cafres, e me foi respondido que o ditado fora escrito por um velho amigo meu, H.S., a pedido dos amigos do preto. Ora, H.S., pessoa culta e de elevada posição, falava perfeitamente o cafre, tendo residido longo tempo em Natal. Nesse momento expliquei ao meu visitante que os espíritos de seus amigos estavam presentes, o que pareceu aterrorizá-lo. O ministro plenipotenciário da Sérvia em Londres, Sr. Shedo Mijatovic, escreveu o seguinte ao diretor do Light, 1908, página 136. Não sou espírita, mas encontro-me precisamente no caminho que conduz a essa crença, e fui atraído graças a uma experiência pessoal,
que julgo de meu dever tornar pública. Aí refere ele que vários espíritas húngaros lhe escreveram, pedindo-lhe procurasse em Londres algum médium bem conceituado, a fim de, sendo possível, entrar em relação com um antigo soberano sérvio e consultá-lo sobre determinado assunto. A esse tempo exatamente, continua ele, minha mulher tinha dito qualquer coisa acerca de um senhor Vango, dotado, ao que se dizia, de notáveis faculdades mediúnicas, e por esse motivo fui procurar. Nunca o tinha visto e, por seu lado, ele também nunca me vira. Nenhuma razão há para supor-se que ele tinha informações a meu respeito, ou que as tivesse adivinhado. A minha pergunta, se me poderia pôr em relação com o espírito em que eu pensava, respondeu modestamente que às vezes era bem-sucedido, mas nem sempre, e que outras muitas, ao contrário, se manifestavam espíritos não desejados pelo consulente. Em seguida se declarou à minha disposição, recomendando-me que concentrasse o pensamento no espírito que eu desejava. Em pouco adormeceu o Sr. Vango e começou, está aqui o espírito de um moço que parece muito aflito por lhe falar, mas exprime-se numa língua que eu não conheço. O soberano sérvio, em quem havia eu concentrado o pensamento, falecera já maduro em 1850, eu estava, entretanto, curioso de saber quem seria esse jovem espírito aflito por me falar e pedi ao médium que repetisse ao menos uma palavra pronunciada pela entidade presente, ao que respondeu que eu tentaria. Assim dizendo, inclinou o busto para a parede em frente da qual estava sentado, numa atitude de quem se põe a escutar. E logo, com extrema surpresa para mim, começou a pronunciar lentamente em língua sérvia, Molim vas piti mojoj materi Natalida e Molinda mil prosti, cuja tradução é, peço-te o favor de escrever a minha mãe Natália, dizendo-lhe que imploro seu perdão. Compreendi naturalmente que se tratava do espírito do jovem rei Alexandre. Pedi então ao Sr. Vango que lhe descrevesse a aparência, e ele prontamente, é horrível. Seu corpo está crivado como que de punhaladas. Se tivesse outra prova sido necessária para me convencer da identidade do espírito comunicante, bastava que em seguida me deu o Sr. Vango, acrescentando, o espírito lhe deseja dizer que deplora amargamente não ter seguido o seu conselho relativo à ereção de um certo monumento e as medidas policiais a adotar no caso. Referia-se isso a um conselho confidencial que eu havia dado ao rei Alexandre, 2 anos antes do seu assassínio, e que na ocasião ele julgava intempestivo, só podendo a seu ver ser posto em prática no começo de 1904. Devo acrescentar que o Sr. Vango repetiu as palavras sérvias de um modo bem característico, pronunciando-as sílaba por sílaba e começando pela última de cada palavra, para voltar à primeira. Como dou publicidade ao fato no interesse da verdade, não hesito em assinar meu nome com a indicação de meu cargo. Assinado, Chedo Mijatovic, Ministro Plenipotenciário da Sérvia na Corte de Saint-James. 3, Retief Gardens, S.W., Londres. O Sr. B. Home, finalmente, em Life and Mission, páginas 19 a 22, descreve um conjunto de provas de identidade, obtidas pela mediunidade vidente e auditiva, que julgamos dever aqui reproduzir. 249. Início da nota do redator 249. Ver também, Le Medium de Home, por Louis Gardy, páginas 78 e 81. Fim da nota do redator. Ao tempo em que eu habitava Springfield, mas fui acometido de grave enfermidade que me reteve no leito por algum tempo. Um dia, no momento em que o médico acabava de retirar-se, veio um espírito comunicar-se comigo e me transmitiu esta determinação: vais tomar esta tarde o trem para Hartford, trata-se de assunto importante para o progresso da causa. Não o discutas,
faze simplesmente o que te dizemos. Dei parte à minha família dessa estranha ordem e, apesar do meu estado de fraqueza, tomei o trem, ignorando completamente o que ia fazer e qual o fim de tal viagem. Chegado a Hartford, fui abordado por um desconhecido, que me disse: não tive ocasião de o ver senão uma vez, entretanto, creio não estar enganado, é o Sr. Home, não é verdade? Respondi afirmativamente, acrescentando que chegava a Hartford, sem saber absolutamente o que aí queriam de mim. E extraordinário, replicou o meu interlocutor, eu vinha justamente tomar o trem para ir procurá-lo em Springfield. Explicou-me então que uma importante família, muito conhecida, me mandava convidar a visitá-la e lhe prestar meu concurso, nas investigações que desejava fazer em matéria de espiritismo. O fim da viagem começava, portanto, a esboçar-se, mas o mistério continuava impenetrável quanto ao prosseguimento dessa aventura. Um agradável trajeto em carruagem nos conduziu rapidamente ao nosso destino. O dono da casa, Sr. Ward Cheney, estava justamente à porta e deu-me as boas-vindas, dizendo que o mais cedo que esperava ver-me chegar era o dia seguinte. Ao penetrar no vestíbulo, atraiu-me a atenção o frufru de pesado vestido de seda. Reparo em torno de mim e fico surpreendido de não ver pessoa alguma. Logo, porém, passamos a um dos salões, e não me preocupei mais com o incidente. Pouco depois divisei no vestíbulo uma senhora idosa, baixinha, trajando um vestido de seda encorpada, cinzenta, e que parecia muito atarefada. Aí estava a explicação do mistério, eu ouvira, sem haver, essa pessoa que andava pela casa, de um para outro lado. Tendo-se feito novamente ouvir o frufru da seda, e tendo o Sr. Cheney notado ao mesmo tempo em que eu, perguntou-me ele donde poderia provir esse ruído. Oh, respondi, é do vestido de seda cinzenta daquela senhora idosa que está ali no vestíbulo. Quem é essa pessoa? A aparição era tão distinta, com efeito, que eu não tinha a menor dúvida de que aquela senhora fosse uma criatura de carne e osso. Chegando nesse momento o resto da família, as apresentações impediram o Sr. Cheney de me responder, e nada mais pude saber na ocasião, tendo sido, entretanto, servido o jantar. Admirei-me de não ver à mesa a senhora do vestido de seda, aguçou-me a curiosidade e essa pessoa se tornou desde então para mim motivo de preocupação. Quando a sociedade se retirou da sala de jantar, tornei a ouvir o roçagar do vestido de seda. Nada havia, mas ouvi distintamente uma voz que dizia: estou aborrecida por terem colocado um esquife sobre o meu, não quero que lá o deixem ficar. Tendo comunicado ao chefe da família e à sua mulher o estranho recado, eles se olharam com surpresa. Depois o Sr. Cheney, quebrando o silêncio, me disse que reconhecia perfeitamente aquele vestido, sua cor e mesmo a qualidade da seda encorpada, mas, acrescentou, a referência ao esquife colocado sobre o seu é absurda e errônea. Essa resposta me deixou perplexo, não sabia já o que dizer, tanto mais que antes da comunicação eu não tinha suspeitado que se tratava de uma desencarnada, não conhecia mesmo as relações de família ou de amizade que pudessem existir entre a velha dama e os Cheney. Uma hora mais tarde, ouvi de repente a mesma voz, proferindo exatamente as mesmas palavras, mas acrescentando: além disso, Seth não tinha o direito de cortar essa árvore. Tendo dado parte desse novo recado ao Sr. Cheney, ficou ele muito apreensivo. Há em tudo isso, disse ele, alguma coisa bastante singular. Meu irmão Seth fez cortar uma árvore que encobria a vista da antiga vivenda e nós sempre fomos de opinião que a pessoa que lhe diz estar falando não teria consentido em derribarem-na, se ainda pertencesse a este mundo. Quanto ao resto do aviso, não tem sequer sombra de bom senso. Tendo-me sido dado, à noite, a mesma comunicação pela terceira vez,
Arrisquei-me de novo a um desmentido formal, no que se referia ao esquife. Estava sob impressão muito aflitiva, quando me retirei para o meu quarto. Nunca tinha eu recebido comunicação falsa, e mesmo admitindo a perfeita veracidade do fato arguido, semelhante insistência, da parte de um espírito desencarnado, em não querer que fosse um outro esquife colocado sobre o seu, me parecia absolutamente ridícula. Pela manhã expus ao Sr. Cheney a minha profunda contrariedade. Ele me respondeu que tinha também com isso grande pesar, mas que ao provar-me que esse espírito, se era de fato quem pretendia ser, estava completamente enganado. Vamos ao jazigo de nossa família, disse ele, e verá que, ainda que o quiséssemos, não seria possível colocar um esquife em cima do seu. Chegados ao cemitério, fomos procurar o coveiro que tinha chave do jazigo. No momento em que ia abrir a porta, ele pareceu refletir e disse com um ar um tanto embaraçado, dirigindo-se ao Sr. Cheney: devo prevenir-vos, senhor, de que, como ficava justamente um pequeno espaço acima da senhora X, coloquei aí o pequenino féretro do filho de L. Creio que isso não tem importância, mas talvez eu tivesse feito melhor avisando-vos. É só desde ontem que ele aí está. Jamais esquecerei o olhar que me lançou o Sr. Cheney, ao exclamar, voltando-se para mim: meu Deus! É então verdade. Nessa mesma noite tivemos uma nova manifestação do Espírito, que nos veio dizer: não acreditem que eu ligue a mínima importância ao féretro colocado sobre o meu, poderiam aí empilhar uma pirâmide de esquifes, que isso me seria perfeitamente indiferente. Meu único fim era provar-lhes uma vez por todas minha identidade e os induzir à absoluta convicção de que sou sempre um ser vivo e dotado de razão, a mesma é que sempre fui. Foi esse o finito motivo que me levou a proceder como fiz. Todos os fatos que acabamos de citar estão revestidos das garantias necessárias para assegurar-lhes a autenticidade. Em sua maioria, foram eles submetidos à mais rigorosa crítica. Poderíamos ter acrescentado muitos outros casos semelhantes, se o plano deste trabalho não nos impusesse limites restritos. Em resumo, podemos dizer que são copiosas as provas da sobrevivência para aqueles que as procuram de ânimo sincero, com inteligência e perseverança. Assim, a noção de imortalidade se destaca pouco a pouco das sombras acumuladas pelos sofismas e negações, e a alma humana se afirma em sua imperecedora realidade. O universo infinito vem a ser a nossa eterna pátria. A vasta perspectiva dos tempos se desdobra aos nossos olhos como o campo de nossos trabalhos, de nossos estudos e progressos. E quando esta certeza penetrou em nosso espírito, nenhum desfalecimento nem temor nos pode mais acabrunhar, nem nesta vida nem nas inúmeras vidas que nos compele o destino a percorrer.